Olá, nono ano, como vocês estão? Saudade de uma aglomeração, né, minhas filhas? Eu sei, também estou. Você acha? Também não quero fazer um rolezinho? Quero, mas vou ficar querendo, porque não sou louca, não quero pegar coronavírus, eu tenho asma, não quero morrer e também não quero ser responsável por transmitir coronavírus para ninguém, porque você nunca sabe como o corpo de outra pessoa pode reagir ao vírus, embora você possa ter um porte atlético, você nunca sabe como a outra pessoa vai reagir. Então, a única forma que temos no momento de nos proteger é usar a máscara e o isolamento social. Então, fique na sua casa, se você não tem por que estar batendo perna, fica na sua casa, se protege e se você sair, saia de máscara para você não respirar ar contaminado e nem transmitir caso você esteja com o coronavírus, né, com o Covid-19. Vamos dar uma resumida aqui em várias dúvidas que eu vi que apareceram nas atividades. Eu compilei tudo aqui em um arquivo só. Essa parte aqui do estudo da matéria, queria fazer uma introdução e cada semana eu vou colocando um conceito novo, uma coisa nova. Eu sei que é difícil, é complexo, é uma coisa que a gente não enxerga, né? Então, é difícil mesmo, uma coisa nova, diferente para muita gente, mas isso faz parte, nós vamos ter que superar. Estou fazendo em cima da própria atividade que eu mandei para vocês, né? Então, eu pedi nessa primeira para vocês lerem um livro sobre a matéria. O que é matéria? Né? Tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Simples assim, basicamente tudo que você vê, né? A luz é uma energia, mas ela bate na matéria e ela reflete. A matéria, ela absorve uma parte da luz e uma parte ela reflete para você enxergar. E coisas que você não enxerga também são matéria, né? Por exemplo, o ar que você respira e o coronavírus, se você respirar, né? Então, ele também é matéria, embora seja muito pequeno, né? Do que é formada essa matéria? Ela tem algumas propriedades. Depois a gente volta nas propriedades, quando a gente for falar dos estados físicos da matéria, a gente vai falar mais um pouco dessas propriedades, tá? Vou já pular para a parte do átomo, que ela gerou mais confusão. Pedi que vocês lessem o livro. Por quê? Porque lá já tinha os modelos atômicos que eu tenho interesse que vocês saibam, né? Eu trouxe essa linha do tempo para mostrar que antigamente a galera dava uma viajada, né, sobre como era a estrutura da matéria. Por quê? Porque ninguém sabia, ninguém conseguia medir, nem enxergar, não havia microscópios atômicos, não havia muitas equipamentos para medir, para jogar raios na matéria, porque foi assim que foi sendo descoberto, bem aos poucos, né? Então, os gregos já acreditavam que existiam partículas indivisíveis, que eles já chamaram de átomo, mas não tinham muito como fazer experimentos e descobrir, né? Depois de muito tempo mesmo, olha, de 400 a.C., até aqui o inglês Dalton, 1808, que foi quando ele descobriu, né, que ele postulou que os elementos químicos eram formados por partículas indivisíveis, que ele também chamou de átomo, e elas se uniam para formar moléculas. E agora a gente vai entender por quê, né? Até então ele só sabia que tinham pesos diferentes, de cada elemento, mas não sabia dizer o que dava peso a eles. Então foram descobrindo as partículas subatômicas, né? Aqui, vamos ver, 1897, já quase 1900, né? O Thomson descobriu que tinha uma característica elétrica nos átomos. Então, existiam elétrons ao redor de uma coisa que tinha uma carga positiva. Ele não sabia dizer o que. Ele não tinha descoberto o próton ainda, né? Mas ele já começou a entender que o átomo tinha partículas negativas e positivas. E aí ele fez aquele modelo do pudim de passas, que é uma bolota com cargas negativas em volta. E se vocês estudaram, vocês podem ver lá no livro, gente. Não deixem de ver o livro que vocês têm aí na casa de vocês.
e também vários vídeos que eu enviei nas atividades, né? Depois, o Rutherford, vamos ver onde ele está aqui na história, descobriu partículas menores ainda, né? Os prótons, e depois descobriram os nêutrons também, que ficavam no centro. Vamos já achar aqui um modelo aqui, ó. Ficavam no centro e ao redor tinha esses elétrons orbitando. Esse aqui já é o modelo de Bohr. Por quê? O do Rutherford não tinha os nêutrons, tinha só os prótons. Cargas positivas, elétrons, cargas negativas. Não esqueçam disso, tá? Cargas positivas atraem cargas negativas e assim seguimos o baile, tá? O Bohr descobriu essas camadas de energia K, L, M, N, O, P, Q, que são 7. Aqui tem 3 só, mas ele pode ter até 7, depende da quantidade de elétrons que ele tem, esse átomo, esse elemento, né? Então, tinha essa camadas de energia crescente. Quanto mais externos, mais energia o átomo tem. Quando o átomo tem energia, ele pode querer sair do átomo, ele pode querer atrair outros átomos, né? Atrair e se ligar com outros átomos. Então, são esses elétrons que ficam na borda, né? Nas camadas mais externas, que são os mais ativos, que vão tender a fazer as ligações químicas, tá? Então, entendam isso. Então, vamos lá, resumindo. O átomo é formado por prótons, nêutrons e elétrons. Os prótons têm carga positiva e são equilibrados pelas cargas negativas dos elétrons. Os nêutrons estão ali para fazer massa. Também ajudam a dar massa, dar peso para esse átomo. Mas eles não possuem carga, não interferem nessa característica elétrica, tá bom? Então, quantos elétrons o átomo vai ter? Mais ou menos quantos prótons ele tem. Vamos contar quantos prótons tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E os elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, esse átomo está equilibrado. A resultante disso é 0. Se eu pegar um número de prótons, 7, e subtrair o de elétrons, vai dar 0. Então, ele está eletricamente neutro, que era essa atividade aqui, ó. Observe o átomo abaixo, o mesmo átomo. Qual é o número atômico? E eu disse aqui, o número atômico que a gente representa o átomo é o Z, número de prótons. Quantos prótons? 7. Número atômico 7. E quantos nêutrons? 7. Para você saber o número de massa, o A, você vai ter que somar prótons mais nêutrons. Então, vai dar 14. O número de massa desse átomo é 14. E qual a quantidade de elétrons? No átomo neutro, vai ser igual ao número de prótons, para equilibrar as cargas, certo? Então, vai ser 7 também. E aqui a pergunta D. A qual elemento químico essa imagem se refere? E aí, pedi para vocês pesquisarem numa tabela periódica lá do livro de vocês. Eu tenho uma outra aqui. Gente, eu que fiz essa tabela. Se tiver algum erro, fui eu que cometi. Mas aí, vocês pesquisam aqui. O número atômico, toda tabela periódica tem um quadradinho que vai mostrar para você onde está o número atômico. No meu caso aqui, ele está em cima do símbolo, né? Em cima da letra. A letra pode ser uma ou duas. Quando for duas, vai ser uma maiúscula e uma minúscula. Quando for só uma, sempre maiúscula. É o nome do elemento, tá? Então, o pessoal lá da química, reunião dos químicos lá, decidiu qual ia ser a letra de cada elemento. O número atômico fica em cima. No caso do livro de vocês, também tem o número de massa, que fica embaixo. Eu acho, não estou lembrando agora, tá? E o nome do elemento. Mas aqui só me interessa o número atômico. O que é o número atômico? É ele que vai identificar qual é o seu átomo. É átomo de hidrogênio, é átomo de hélio. E nessa tabela periódica, ele está organizado por quantidade de
prótons, ou seja, está organizado pelo número atômico. Então, você tem lá na primeira fileira 1 e o 2 lá do outro lado. Aí embaixo, 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Olha o 7 aí. O 7 é o número atômico do nitrogênio. Então, essa era a resposta. E ela confunde, porque lá você tem o número de massa também, que é prótons mais elétrons. Então, dava 14. E na tabela de vocês do livro vai estar 14, alguma coisa. Alguns elementos estão vírgula. Como assim tem meio próton? Não. É porque, por exemplo, o carbono... Não se esconda aqui. O carbono, na natureza, todo átomo com 6 prótons é um carbono. Não interessa. Se foi hoje, amanhã, no Big Bang, não interessa. Tem 6 prótons, é carbono. O número de nêutrons pode variar um pouquinho. Pode ser 6, aí o número de massa dele vai ser 12. 6 mais 6. Pode ser 7, aí vai ser 13. Pode ser 8, aí a massa vai ser 14. Mas o próton nunca vai mudar. Se mudar, perder um próton, aí ele vira boro. Entendeu? Então, eles fazem ali uma média do que eles têm conhecido no mundo. A maioria dos carbonos, eu acho que são massa 12. Mas tem uns 13, tem uns 14, então eles fazem uma média, por isso que tem um número com vírgula lá. Tá? Já tirando a dúvida de alguém que tenha reparado nisso. E a tabela reúne nessa sequência e também acaba acontecendo de eles organizarem essa tabela com várias características ficam agrupadas. Então, por exemplo, essa primeira fileira aqui, né, essa primeira coluna, todos eles terminam com um elétron na sua última camada. Né? Os elétrons vão se distribuindo nas camadas, conforme a quantidade de prótons que existe, né? Então, vai ter mais ou menos o mesmo número de elétrons. Os elétrons que tem 1 na última camada ficam nessa fileira. Os que tem 2 ficam nessa segunda fileira. Os que tem 3... Aí tem aqui no meio uma galera que pode ter 1, ou 2, ou 3. E aqui são certinho. Os que tem 3, 4, 5, 6, 7 e 8 elétrons na última camada. Ou 2, no caso do hélio, né? Vamos voltar no nosso átomo. Por quê? Comecei a falar depois de íons. O que são íons? É o mesmo átomo, gente. É a mesma criança. Mas o que acontece? Ele perde ou ele ganha elétrons. Eita. Gente, se vocês não entenderam até aqui, volta um pouquinho para entender átomos formados por prótons, nêutrons no centro, elétrons ao redor, tá bom? Mas o que acontece? Vamos pegar esse átomo aqui, Na. É o símbolo dele e o outro é o F. Na é o sódio. Professora, cadê os prótons e os nêutrons nesse desenho? Não estão representados porque senão ia ficar um monte de bolinha e ia gerar confusão. Então, se agora eu quero falar só de elétrons, eu vou desenhar só os elétrons. E no meio eu vou botar uma bola única lá. Mas aqui embaixo está dizendo Z, que é o número de prótons, é 11, é o número atômico. Por isso eu sei que é o sódio. Se fosse 12, ia ser outro elemento. Se fosse 10, ia ser outro elemento. Como é 11, eu sei que é o sódio. A, que é o número de massa, prótons mais nêutrons, 23. Ah, por que não é 22 exatamente igual? Porque no caso aqui a gente tem 8 não, desculpa, gente. 12 nêutrons. 12 nêutrons mais 11 prótons, o número de massa dele vai dar 23, ok? Mas isso aqui não importa que o número de nêutrons não tem carga, então ele não interfere com os elétrons, tá? Os elétrons aqui são 11, então o átomo está neutro. Tá vendo? Lembra que tem aquela camada K, L, e cada uma cabe somente um certo número de elétrons?
tudo se explica, né? Depois, ó. Tá vendo? Na camada K, que é a primeira, cabe 2. Então, essas são as camadas, são 7. K, L, M, N, O, P, Q. No caso aqui, o sódio. Na primeira camada tem 2. Na segunda camada tem no máximo 8. 2 mais 8, 10. Ficou faltando 1. Ele fica na última camada sozinho, abandonado. E é por isso que na natureza, né, esse átomo, como ele está numa camada externa, mais externa, ele fica mais energético, ele fica todo se rebolando ali e chega uma hora que ele é perdido. Então, quando o elétron ele sai, eu fico com mais carga positiva, que são os prótons, e os prótons não vão sair dali do núcleo. Eu fico com 11 prótons e apenas 10 elétrons. E com isso, eu vou ter um excesso de carga positiva, né? Eu perdi uma carga negativa, que é o elétron. Então, eu fiquei com carga positiva. Então, eu tenho essa representação Na com um maisinho em cima. Esse mais representa que ele está com um excesso de carga positiva, uma carga positiva a mais. E aí ele se transformou num ânion. E o cátion, né? Desculpa, o cátion. O ânion é o contrário, é quando ele recebe um elétron. Então, olha aqui, o flúor, ele tem número de prótons, ou número atômico, 9. Então, um átomo eletricamente neutro vai ter 9 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Percebam que na última camada cabe até 8. E ele está faltando 1 para completar ali. Aí, por tendência da natureza, ele recebe um elétron que está faltando ali para equilibrar. Porque os prótons ele ficam querendo atrair, fala assim, venha. Né? Então, aí atrai um átomo, ele fica com 10. Então, eu pego os prótons, 9, subtraio elétrons, 9 menos 10 vai dar menos 1. Então, a carga dele fica sendo menos 1, ele fica com uma carga negativa a mais do que de positiva, tá? Essa carga resultante. Então, vamos lá na atividade. Quantos minutos já estou de gravação aqui? Caramba, 17,5, mas vamos lá. Observe as imagens e responda. Qual deles é um átomo eletricamente neutro? Neutro tem que ter cargas iguais de prótons e de elétrons. Ah, professora, não colocou qual que é o próton, qual que é o nêutron. Não coloquei mesmo. Eu devia ter colocado, para não confundir vocês. Só que o número é igual, então tanto faz, tá? Aqui no primeiro eu tenho 3 escurinhos e 3 clarinhos. Vamos supor que o próton é o escurinho. 1, 2, 3. Quantos elétrons eu tenho? 3. Prótons menos elétrons. 3 menos 3. Vai dar 0. Então, qual é um átomo eletricamente neutro? O número 1. Tá? Qual deles é um ânion? O que é um ânion mesmo? Volto lá. Ânion, quando um átomo ganha elétron, carga negativa, fica com excesso de cargas negativas. O resultado é um íon negativo, chamado ânion. Tá vendo? Negativo começa com N. E aqui tem um N, ânion. E o outro é um cátion, que é o positivo, tá? Então, quem aqui tem mais elétrons do que prótons? É isso que eu quero saber. O segundo aqui eu tenho 3 prótons, que é a bolinha escura, e o elétron tenho 2. Então, eu tenho mais positivo do que negativo. Isso é um cátion. E aqui o terceiro eu tenho quantas bolinhas escuras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho 8 prótons e 10 elétrons. 8 menos 10 vai dar menos 2. Então, o 2 é um cátion e o 3 aqui, ele é um ânion. Então, pergunta, qual é o ânion? É o 3. Qual a carga resultante? 10 elétrons menos 8 prótons igual a 2. Menos 2. Carga resultante menos 2, tá? E qual é um cátion? É aqui o átomo número 2. Por quê? Eu tenho 3 prótons que são positivos,
menos 2 elétrons. Até coloquei uma última camada ali sem ninguém, para mostrar que ele é o átomo número 1, que perdeu um elétron da segunda camada. Qual a necessidade de alguém me ligar agora? Não vou atender. Ai, gente, acontece, tá vendo? Normal. Esse tempo não tá fácil, não. Voltando. Átomo número 1 virou o 2, porque ele perdeu aquele elétron daquela segunda camada ali, tá vendo? Perdeu, ficou com 2 elétrons só. Então, 3 prótons menos 2 elétrons vai dar 1 positivo. Então, a carga resultante é mais 1. Ele é um cátion. Se você não compreendeu até aqui, você pode voltar, ler o material aqui novamente, dar um pause e você vai entender, tá? Agora eu quero falar só de elétron. Cansei de falar de próton, vou falar de elétron. E daí a quantidade de elétron? Ele pode ser neutro, ele pode ser íon positivo, que é um cátion, íon negativo, que é um ânion. Mas o que interessa quando você quer ligar átomos? Porque dificilmente na natureza a gente encontra um átomo isolado, sem se ligar com ninguém. Ele geralmente está ligado. Por que os átomos se ligam? A grande maioria deles. Por causa da eletrosfera dele querer atingir uma estabilidade. Então, além de ele ter a neutralidade, né, que é prótons com elétrons, você ter a carga neutralizada, tem uma outra coisa que o átomo quer. Nem sempre ele quer ficar neutro. Ele quer ficar estável. Né? Quem não quer estabilidade na vida, né? Então, o átomo ele quer. E aí, o que ele quer? Descobriram, gente, com a ciência, descobriram com experimentos. Eu não sei detalhar isso para vocês, isso é uma coisa mais complexa do que a gente consegue entender, tá? Deixa para eles, mas vamos entender que ele quer que a última camada dele tenha 2 ou 8 elétrons. Então, nós temos a teoria do octeto, que um átomo, para ele ter estabilidade eletrônica, ele quer ter 8 elétrons na última camada. A não ser que ele só tenha a primeira camada, que é o hidrogênio e o hélio, aí vai ser 2, tá? Quem tem 8 elétrons na última camada, sucesso. Quem já tem naturalmente, ele não se liga com ninguém, ele já está estável, ele já está suave. E descobriram que realmente eles não se ligam. Quem são eles? Na nossa tabela periódica, são os nobres, é a última fileira, que é a última coluna, chama nobre. Por quê? Porque não se mistura com nenhuma gentalha, tá? São os nossos tesouros. Olha aí, o gás hélio, ele vive sozinho, por aí. É uma bolotinha voando por aí. A gente não vê, ele é um gás. Neônio, que fica neon, isso mesmo. O argônio, o criptônio, o xenônio, que é o xenon, sabe aquela lâmpada de xenon que a galera coloca farol de carro azul? É isso aí. E o radônio, que eu também não conheço. E esse organessônio, olha o nome dos átomos. Gente, vê o nome dos átomos, gente. Vê o nome dos elementos e vê qual que é o preferido de vocês. Olha o Laurêncio aí. Mendeleév. Calma aí que eu tô procurando o melhor de todos. Roentgênio. Mas não é esse. Meu preferido. Tô procurando. Tô fazendo uma pausa aqui. Praseodímio. Também não é esse. Califórnio. Não tô achando não, gente. Quando eu achar... Aqui. Presta atenção. A criatividade do ser humano é infinita, né? Ó. Darmstadtio. Senhor. Não precisamos saber tudo isso. O que a gente precisa saber tá aqui. 8 elétrons na última camada. Certo? Então, quando a gente estava falando lá do sódio, que ele perdeu aquele último elétron, por quê? Porque ele estava abandonado. Tá vendo aqui? Ele está em vermelhinho. Então, a gente tem o sódio, que tem 11 prótons, ou seja, na neutralidade tem 11 elétrons. Mas aí ele perde um elétron e ele fica positivo. O Cl, que é o cloro, é o contrário. Ele tem 7 na última camada dele.
Não importa quantos átomos eles têm no total, quantos elétrons ele tem no total. Na última camada, ele tem 7 e ele quer ter 8. Mesmo que a última camada caiba 18, ele quer ter 8, gente. Quer porque quer, bate o pé. Então, ele quer ganhar um elétron. E tá ali, gente. Olha o sódio dando um elétron. O cloro querendo receber um elétron. Vamos se unir, galera. Os átomos se unem para adquirir estabilidade. Onde está escrito? Em algum lugar. Para atingir 8 elétrons na última camada, os átomos formam íons, doando e recebendo elétrons, e aí eles se unem para fazer uma amizade, certo? Para adquirir 8 elétrons na última camada. Outro exemplo, aqui a gente tem o cálcio. Aqui, olha, tá vendo? É outra representação. Eu sei que isso gera confusão na cabeça de vocês, mas não esquenta a cabeça, tá? Não importa quantos prótons, quantos elétrons, quantos nêutrons tem no núcleo. A última camada é o que vai determinar a ligação química, tá? E a gente tem isso lá na tabela periódica, tá dividido em quantidade de elétrons na última camada. E aqui o cálcio tem 2 elétrons na última camada. E o cloro tem 7, que eu acabei de falar. O cloro tem 7, para ter 8, ele é mais fácil ganhar 1. E o K, que é o cálcio, é mais fácil ele perder esses 2, que daí ele fica com a camada de baixo com 8. Então, ele acaba se unindo com o cloro para formar essa amizade, só que com 2 cloros, porque ele tem 2 elétrons para doar. O cloro, cada um quer receber 1. Então, eles formam uma molécula não, né? Um composto iônico, tá? Já vou falar por que não é molécula. Chamado, assim, ó, equação química. Começo a introduzir para vocês o conceito de equação química. O que é isso? Eu tenho um cálcio com uma carga positiva, porque ele quer perder esses 2 elétrons, então ele vai ficar 2 mais. Vai ficar com um excesso de prótons, duas vezes, né? E o cloro, ele quer ganhar um elétron, ficar negativo. Então, eles se unem para formar um cálcio com 2 cloros. Fica CaCl e a gente põe o númerozinho embaixo para indicar quantos átomos de cloro tem nessa fórmula química, né? A fórmula é isso daqui, CaCl2. Equação é tudo, como se formou. E como toda equação, na matemática, o que você tem de um lado, você tem que ter do outro. No caso aqui não é um igual, é uma setinha, para indicar qual foi o sentido dessa ligação. Então, tinha 2 cátions de cálcio, 2 ânions de cloro, se formou um composto com uma ligação iônica. Por quê? Porque formou ânion e teve essa ligação. Outra ligação para atingir 8 elétrons na última camada é a ligação covalente. Ai, que nome estranho, tem nada a ver, não consigo entender, porque uma chama iônico, tudo bem, é de íon. Essa chama covalente, os caras que inventaram, não tem culpa. Mas essa aqui, ela não tem uma atração de cargas, né? Porque os íons têm carga positiva e negativa, eles se atraem. A ligação covalente forma o que a gente chama de moléculas, né? Então, ela é formada por um grupo de átomos que são chamados os ametais. Porque ainda tem isso, né? A tabela periódica resume tudo pra gente. Quem é metal, quem se liga com quem. Então, os metais são os metais alcalinos, que são os laranja, alcalino terrosos, laranja mais escuro, e os roxinhos aí, ó. Tá vendo? Metais de transição. Também tem os outros metais, que são salmão, e o restante é ametais. A maioria é metal, né? A gente conhece como metal ferro, aço não, né? Que o aço é uma liga de carbono com ferro, com outras coisas. Alumínio, ouro, mercúrio, né? Que é um metal líquido na temperatura ambiente. E eles gostam de se ligar com ametais para formar íons, né? Na ligação iônica, geralmente você tem ligando-se metais com ametais. Na ligação covalente, me perdi aqui, gente.
a gente tem ligação de ametais. Quem são os ametais aqui? Esses verdinhos, verde folha, os cor-de-rosa e o verde claro aqui. Esses verde água, não sei se é verde ou azulado para vocês aí, eles são os metais, os gases nobres. Eles não se ligam com ninguém porque eles estão estáveis. Eles já têm 8 elétrons na última camada, ou 2 no caso do hélio. As moléculas são formadas por esses átomos aí, ó, carbono, nitrogênio, flúor, com exceção desse verde claro, flúor, cloro, bromo, iodo e astato, que quando eles se misturam com metais, eles formam íons, tá? Mas o restante dos ametais vão formar moléculas. Como funciona isso? Então, aqui, e o hidrogênio também, gente, apesar dele estar do lado de lá, o hidrogênio, ele é muito especial. Ele é o primeiro átomo que existiu. Por quê? Porque ele só tem um próton e um elétron. Olha só. Então, ele é o mais simples. Lá no início do Big Bang, se formou o primeiro hidrogênio, que se fundiu para formar um hélio, que se fundiu para formar um berílio, que se fundiu, e assim foram se fundindo para formar os diversos elementos, tá? Resumidamente, a história dos átomos dos elementos químicos é essa. Enfim, aqui a gente tem um oxigênio. A última camada dele tem 6 elétrons. Quantos ele quer? 8. Hidrogênio tem 1. Ah, mas então ele já está neutro com 1 elétron. Mas ele quer ter 2, não lembra que eu falei para vocês? Tem a teoria do octeto. Ele quer ter 8 ou 2. No caso do hidrogênio, ele quer ter 2 porque só tem uma camada de elétrons e a primeira camada só cabe 2, não cabe mais, tá? Então, não tem como ele ter 8. Ele quer ter 2. E o oxigênio quer ter 8. E ele tem 6. Então, ao invés de o hidrogênio doar, porque se o hidrogênio doar o elétron, ele fica sem nenhum. Aí ele vira um íon. O hidrogênio tem essa capacidade, sabe? Ele faz tudo. Ele é um bombril. Ele é 1000 utilidades. Ele pode virar um íon, que é, no caso, um cátion, né? Ele fica só o próton. Na verdade, fica o próton livre. É o hidrogênio. Sem nenhum elétron. Ele fica com carga positiva. Fica H+. Ou ele pode se ligar, mas aí ele quer ter 2 para ter estabilidade. Então, ele vai compartilhar. Que história é essa de compartilhar? Tá vendo o quadradinho aí? Esse retângulo? O átomo do oxigênio e do hidrogênio, eles ficam meio que girando entre eles ali, se trocando de lugar. E aí, o oxigênio considera que aquele átomo do hidrogênio é dele. E o átomo do hidrogênio considera que o átomo do oxigênio também é dele. Mesmo sem haver necessariamente a doação, porque se doar eu vou acabar perdendo, né? E então não é essa é a diferença da ligação covalente com a ligação iônica, tá? A covalente eles compartilham o elétron. Olha aqui, o nitrogênio tem 5 na última camada dele. Ele quer ganhar 3. Então, o próprio aqui o gás nitrogênio, que a gente tem, o gás mais abundante da atmosfera, representa mais ou menos 80% da nossa atmosfera, 79%, ele é formado assim, ó. Eu tenho um nitrogênio solto com 5 elétrons na última camada, mas eu quero ter 8. E eu tenho outro nitrogênio, mesma coisa. Então, eles pegam 3 dos elétrons deles e compartilham entre si. Você vê que o total de elétrons dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Continua tendo a mesma quantidade de elétrons, 10, que dá 5 para cada um. Mas, como os átomos giram muito rápido, né? Eles passam de uma órbita para outra muito rápido, de um átomo para outro, considera-se que eu estou, em algum momento, estou com 8 na minha última camada. Então, os átomos se unem para ficar compartilhando esse elétron. E aí eles ficam juntinhos, formando uma molécula de N2, que é um gás nitrogênio. Metano, que é o gás metano? É o gás que a gente chama de gases. Sabe quando você está com gases? Então, um desses gases é o metano, que tem cheirinho, né? É uma propriedade dele, tem aquele cheirinho de pum. Então, o gás metano,
que é um gás do efeito estufa, também, né, ajuda a reter calor na atmosfera, porque tá vendo? Ele é um gás, ele é uma molécula relativamente grande, assim, né, comparando com um gás hidrogênio, um gás nitrogênio. E aí ele tem essa característica aí. O carbono, gente, ele tem 4 elétrons na última camada. Tá vendo? Ele quer ter mais 4. E para ele ganhar 4, quem é o átomo que quer doar 4 elétrons? Só tem o carbono. O carbono praticamente é um dos únicos que tem 4 elétrons na sua última camada. Então tem alguns aqui: carbono, silício, germânio, estanho, chumbo. Não, na verdade tem um monte. Mas o carbono, ele, tá vendo que ele é um ametal que faz ligação covalente? Ele é um ametal que chama da família do carbono. Então, todos eles têm essa característica, carbono, nitrogênio, oxigênio, fósforo, enxofre e selênio, de fazer essa ligação covalente, para formar, geralmente, as moléculas que a gente chama de orgânicas. Tá? Já ouviu falar essa palavra, orgânico? Orgânico quer dizer que são os organismos vivos que sintetizam essas moléculas. Geralmente são as moléculas do nosso corpo. Então, elas precisam de uma maquinaria, precisam de células para essas substâncias existirem, tá? E formam uma infinidade de moléculas com carbono, são as moléculas orgânicas. Tem uma parte da química que só estuda isso. Então, ele compartilha os elétrons com o hidrogênio, porque ninguém está afim de doar 4 elétrons, ninguém quer perder 4 elétrons. Então, eles compartilham, geralmente com hidrogênio, também com oxigênio, com nitrogênio, que são os caras que curtem mais fazer a ligação covalente. E temos também a ligação metálica. Os metais, eles tendem a doar elétrons, né? Formar cátions. Porque na última camada dele, os metais, cadê? Metais. Aqui, metais. Os laranja, os roxinhos, o salmão, eles têm geralmente 1 a 3 elétrons na última camada, tá vendo? Ó? Formam cátions, perdendo 1 a 3 elétrons, são os metais. Com essa quantidade que eles têm de doar elétrons, alguns deles formam essa ligação metálica e eles ficam arranjados dessa forma: fileirinhas de átomos, fileirinhas de prótons, e os elétrons, como estão todo mundo querendo doar, eles acabam, de uma certa forma, compartilhando, mas não fazendo uma ligação tão unida como esse do covalente. Eles ficam no mar de elétrons. O que é isso? É isso que vocês estão vendo na imagem aí, ó. Se conseguisse olhar lá no microscópio, que é muito difícil, existe microscópio que dá para ver átomo. Só que você não consegue ver o elétron, porque ele se agita tão rápido. Sabe aquela criança que não para tirar foto? É isso. Então, é um elétron, ele fica muito agitado. Então, ele fica, assim, passando entre um e o outro. Então, tem sempre muito elétron. Acaba sempre que o próton está doando os elétrons, e os elétrons ficam ali no meio, formando como se fosse um líquido entre os prótons, entre os átomos, entendeu? Não sei se fui clara, mas eles ficam numa espécie de mar de elétrons. Quem disse isso, gente? Os químicos. Estou reproduzindo aqui para vocês, porque eu sou bióloga, né? Vocês sabem que eu gosto mais de ver uma coisa macro do que uma coisa muito micro, né? Pelo menos uma coisa que eu consiga ver no microscópio. Eu entendo que isso aqui seja muito difícil. Responda. Qual a diferença entre ligação iônica covalente metálica? Ligação iônica, existe uma ligação por questão de cargas, por diferença de cargas. Um íon positivo, que é um cátion, atrai um íon negativo, que é um ânion, e eles doam ou recebem elétrons. Na ligação covalente, existe compartilhamento de elétrons, sem ter doação. E na ligação metálica, os átomos ficam arranjados num mar de elétrons, tá? E aqui eu fiz uma questão de marque as corretas. Vocês tinham que ticar lá, né? E como? Observando, consulte os textos e a tabela periódica.
Estou ensinando vocês a usarem a tabela periódica bem por cima, porque se eu parar para falar da tabela periódica, eu vou ficar 1 ano falando de tanta coisa que tem nela. Mas eu já consegui falar para vocês que ela divide os tipos de elementos, né, metais, ametais, e algumas características como o número de elétrons da última camada, né? Você vê que tem as colunas divididas dessa forma, né? Então, quais são as corretas? Ligações iônicas ocorrem entre metais. Lá no texto está dizendo que ocorrem entre metais terrosos e alcalinos, geralmente, com ametais. Por quê? Os metais tendem a doar elétrons e não pode ter só doação. Alguém tem que estar recebendo elétron, então tem que ser um ametal. Geralmente são da camada 7 lá, ó, tá vendo? Os 7. Geralmente são eles que estão formando os íons. Ligação iônica. Depois, ligação iônica ocorre entre metais e ametais. Correta. Ligações covalentes ocorrem entre ametais. Exatamente, foi o que eu disse. Galera ali do carbono, nitrogênio, cor-de-rosa ali. E o verdinho da fileira do 7 ali, geralmente, tá? São os que formam as ligações covalentes. Depois, ligações covalentes ocorrem entre metais e ametais. Não, somente com ametais, tá? Existem exceções? Sim, não vamos falar delas, tá? E o hidrogênio, apesar dele estar do lado de lá, ele não é um metal, tá? Porque ele tem uma cor diferente aí. Ligações metálicas ocorrem entre metais, como o enxofre. Ligações metálicas ocorrem entre metais, sim, o nome já diz, né? Como o enxofre. Vamos procurar um enxofre. Aqui, enxofre, ele é rosa. Quem é rosa? Outros ametais. Então, não, ele não é metal, então essa está errado por causa do enxofre. Ligações metálicas ocorrem entre... falta uma palavra. Ligações metálicas ocorrem entre metais, como o cobre. Esse é o símbolo do cobre. Achamos o cobre. Roxo. Número atômico 29. Roxinho. Metais. Então, sim. Correta. Ligações metálicas como o cobre. A gente sabe que o cobre é metálico, né? E ele é muito bom condutor de eletricidade. Por quê? Ele fica arranjado dessa forma, assim, o cobre. Ó. Com um monte de mar de elétrons. E isso facilita ele conduzir corrente elétrica. Ligações metálicas entre K, potássio e iodo formam uma ligação iônica. Vamos ver. Potássio, onde ele está? O K. Vocês tinham que fazer esse exercício, gente, de brincar com a tabela. Metais alcalinos, aqui o K, 19. E o iodo, cadê o iodo? Aqui, da fileira 7 dos halogênios. Ametal. Ametal com metal. Sim, formamos a ligação iônica. Inclusive porque se ele está na fileira 1, o K, ele perde um elétron. E o iodo está na fileira 7, ele tem 7 na última camada. Ele quer ganhar um elétron para completar 8. Então, é um casamento perfeito. Na, sódio, e xenônio formam uma ligação iônica. Na, sódio, tá aqui na camada número 1. Ele quer perder um elétron. Xenônio tá onde? Xe. Tá na fileira de gás nobre. Gás nobre se liga, gente? Gás nobre não se liga, não se mistura com ninguém. Então, vai ficar isolado, não vai formar ligação. Incorreta. P, fósforo e oxigênio formam ligação covalente. Oxigênio. Aqui, cor de rosa. Fósforo, P, cor de rosa. Ametal com ametal vai formar ligação covalente. Correto. Nitrogênio e H formam ligação iônica.
e logo na sequência nitrogênio e H, hidrogênio, formam ligação covalente. O hidrogênio, apesar dele estar desse lado, por ele ter um elétron na sua última camada, ele não é um metal. Então, quando ele se unir com... Quem era mesmo, gente? Nitrogênio. Ele é um ametal. Com ametal, forma ligação iônica ou covalente? Tempo. Forma ligação covalente, né? Covalente é entre ametais. Correto. Ligação iônica está errada, ligação covalente está correta. O gás cloro, Cl2, estou falando que tem 2 átomos de cloro, contém ligação covalente. E agora? Essa camada 7 aqui forma íon, quer perder elétron. Mas e agora? Quando você tem 2 átomos de cloro, os dois querem ganhar um elétron. Temos um cloro aqui. Vamos achar ele. Aqui. Tá vendo? O cloro com o Na, que é um metal, que é o sódio quer doar e o cloro quer receber. Eles fazem ligação iônica. Agora, quando eu tenho 2 cloros, olhem só 2 cloros aqui. Só os cloros. Só o de cima. Ele quer ganhar um elétron. Os dois querem ganhar. Ninguém quer doar. Então, o que eles vão fazer? Vão compartilhar. O cloro é um ametal. Então, ametal com ametal vai ser ligação covalente. O KBr. K, potássio, tá aqui nessa primeira fileira, tá? Metal alcalino. Br, bromo. Olha, tá bem embaixo do cloro aqui. Fileira de quem quer ganhar elétron. Vai fazer ligação. Ametal com metal vai fazer ligação iônica, tá? Na e Xe não formam ligação. Xe, já mostrei o Xe aqui, xenônio. Não formam ligação, porque ele é no gás nobre, correto. P, fósforo e oxigênio formam ligação metálica. Já falei do oxigênio aqui. Rosinha, ametal. P, fósforo. Ametal. Ametal com ametal, ligação é covalente. Incorreta. Olha, gente, o TikTok. Gente, amei esse TikTok. Estevão que me mandou. Se nós somos feitos de átomos, então o cientista estudando os átomos é, na verdade, um grupo de átomos se estudando. Ai, piadinha. Adoro. Entenderam, gente? A tabela periódica tem essa função de agrupar os átomos conforme algumas características. E a principal delas é o número atômico, que é o RG daquele átomo, que vai dizer você é um átomo de lítio porque você tem 3 prótons. Você é um átomo de berílio porque você tem 4 prótons. Tá? Essa é a cara dele. O nêutron pode variar e o elétron também, porque a intenção é ficar com 8 na última camada. Ok? Vou até agora para essa semana. A próxima. Já vamos entrar nesse outro assunto, que são as reações químicas. Vou gravar um vídeo à parte. Eu acredito que vocês não tenham mais dúvidas. Não sei, pode ter dúvidas infinitas. Podem deixar aqui no comentário, podem mandar no meu e-mail, mas vejam os vídeos que eu indiquei no material. Vou deixar aqui na descrição alguns. Por quê? Porque já tá desenhadinho. Se eu fosse fazer aquilo, gente, eu ia ficar 2 anos fazendo e não ia ficar bom. Eu não manjo, não tive esse curso de fazer vídeo, tá? Eu vim aqui explicar a atividade que eu passei para vocês. É muito confuso e é muito difícil eu explicar aqui para vocês uma coisa que eu não tô olhando para a cara de vocês. Sei que vocês se dispersam com facilidade. Ainda mais dentro de casa, acontece tanta coisa, né? Mas eu ainda acho esse vídeo mais produtivo do que eu fazer um Google Meet, porque o meu computador tem uma limitação, que é o áudio é ruim, a conexão às vezes trava, então se você perde um pedaço, você não consegue voltar.
porque você já perdeu. Tem barulho da rua, ó, moto, caminhão, carro toda hora. Isso não facilita a vida. Então, eu tô gravando assim a tela, eu achei o jeito melhor de explicar, tá? E uma pena que eu não tenho aquela canetinha aqui que rabisca em cima do material, em cima aqui da folha, que daí eu conseguiria mostrar, apontar melhor as coisas para vocês. A gente tá dando o nosso melhor. E eu achei que não estava funcionando explicar pelo Google Meet as coisas, mas se vocês quiserem, escreve aqui no comentário, professora, volte a fazer Google Meet, por favor. Eu volto. É só porque eu achei que não estava funcionando, tá? Achei que isso ficaria melhor para vocês. Não desistam, tá? Vocês pelo menos ganharem a frequência, porque infelizmente o aprendizado não vai ser o mesmo, tá? Tranquilize sua família aí dizendo, não vai ser o mesmo, mas a gente tá no momento de cuidar da nossa saúde, da saúde da nossa família, e a gente vai passar por isso quando essa vacina chegar, é claro, porque antes disso tudo vai ser muito complicado. A gente vai ter que se proteger muito, muito mesmo, tá bom? Qualquer coisa, vocês podem me mandar e-mail para dizer qualquer coisa, gente, como vocês estão se sentindo, tá? Tem professor que vocês não têm no momento, professor de matemática, por exemplo. Eu sei que deve estar muito difícil, mas não desistam, tá? Vocês têm um grupo aí de WhatsApp, eu sei que vocês se apoiam bastante. Vou parar de falar aqui, que também já tô cansada desse vídeo, já ficou longo demais. Um beijo pra vocês.